Ok, a próxima pergunta é: como eu sei se eu preciso de apometria? Bom, Bom, normalmente quem procura um trabalho espiritual é porque já procurou uma série de soluções, né? Tá? E normalmente quem procura uma questão religiosa ou espiritual é porque as outras soluções não o satisfizeram, né? O caso da apometria também se encaixa nisso, porque a pessoa às vezes procura respostas, soluções ou alguma coisa e vai em busca de alguma solução. E a apometria também está nessa situação para ajudar a pessoa. Muitas vezes a pessoa precisa de equilíbrios energéticos, equilíbrio dos seus corpos, ajuste de chakras, né, para que ele fique energeticamente equilibrado. Ele estando equilibrado, as coisas começam a fluir. Então, não necessariamente uma questão espiritual, uma obsessão ou alguma coisa dessa que só vai quando precisa, né? Nessas questões de energia também, né, acaba ajudando a pessoa que procura os trabalhos. correto. Bom, a outra pergunta é: precisa de formação profissional para trabalhar com apometria? Bom, eu lembro que quando começou a apometria todo mundo era médico, né? Que começou com a apometria, o Dr. José Lacerda, etc. Mas não, né, não precisa de formação profissional nenhuma, precisa só de boa vontade, né? E de dedicação de coração, né? Sim, as equipes de trabalho, né, como nós conhecemos, é, sempre tem alguns profissionais da área médica, ou de área, aliás, de todas as equipes, né, todas as profissões, mas não necessariamente precisa ser profissional. Agora, o que precisa é que a pessoa tenha bons conhecimentos da área espírita, né, conhecimentos, se tem alguma faculdade mediúnica também, então educação mediúnica também é importante para trabalhar numa mesa, né? Pode ser uma pessoa que também não tenha nenhuma característica mediúnica, mas que possa trabalhar na doação. Porque na Doação de energia. doação de energia. Por quê? Na apometria se trabalha com muita energia e precisa de doação de energia para os atendimentos. Então, aqui eu faço sempre mais salva, né? A pessoa, tem muitas pessoas que têm uma mediunidade aflorada, não conhecem nada de espiritualidade. Numa situação dessa, a gente, para ajudar a pessoa, a gente acaba fazendo um meia-meia. A pessoa entra no grupo para poder trabalhar energeticamente, mas ao mesmo tempo ela precisa estudar, se preparar para entender como é o trabalho da apometria, como é o trabalho da espiritualidade. Isso são exceções, tá? Mas basicamente a pessoa precisa ter conhecimento da espiritualidade básica para poder trabalhar numa equipe de apometria. Correto. E a outra pergunta é: quantas sessões preciso para me curar através da apometria? Jorge, eu vou falar. Eu estou há 5 anos e pouco, né? Trabalhando com apometria. Conheci indo me tratar lá. E frequentemente eu sou tratado. Então, já faz uns 5 anos que estou me tratando lá também. Então, não sei você, mas já está há 25 anos. Também estou De vez em sempre quando a gente ainda acha alguma acha coisa. alguma coisa lá no Jorge também. Então, Bom, na verdade, os trabalhos da apometria, como nós fazemos, elas são meio que específicos, né? Quando o pessoal pede um atendimento, eles preenchem uma ficha onde põe os seus dados e também colocam algumas informações que precisamos para o atendimento. E também ele procura colocar o que ela está buscando, né? O trabalho da apometria, aliás, nenhum trabalho espiritual vai limpar, digamos, o seu karma, né? Não, VaptVupt, não vai, Shazam. não é assim que funciona, né? Nós sempre falamos que todos nós temos um projeto de encarnação. Qual é o seu projeto de encarnação aqui? O que está atrapalhando algumas vezes, alguma situação, para que você possa continuar o seu trabalho de evolução?
Então, no caso da apometria, ele é meio que pontual, trabalha aquela situação. Porque senão ficaria muito cômodo, né? Você vai para um trabalho de apometria, né? Passa por 2, 3 sessões e você está limpo, está zerado. Não, não é assim. É aquele problema pontual que esteja te impedindo, né? Pode ser problema espiritual, pode ser problema físico, de saúde, alguma coisa assim, que o pessoal vai tentar trabalhar. Nem sempre tudo vai ser trabalhado, porque existem umas questões que a pessoa precisa passar. Aqueles projetos de encarnatórios que a gente faz, às vezes a pessoa precisa passar por aquilo. Então não tem jeito, vai passar, né? Porque senão ficaria fácil, né? Mas basicamente isso é preconizado pelo Dr. Lacerda há muito tempo atrás, né? São 3 atendimentos, seria o suficiente para os trabalhos de apometria. Mas nós aqui, pela experiência que nós temos, em alguns casos a gente acaba excedendo esses 3 atendimentos, porque precisa ter um outro tipo de enfoque, alguma coisa mais específica. Então vamos trabalhando até sanar essas questões para depois poder liberar. Mas normalmente quando no terceiro atendimento os atendidos já estão praticamente assim com outros sentimentos, outras vibrações. Então daí para frente é com ela, né? Ela vai ter que fazer a parte dela, buscar as questões de informações, conhecer a questão da espiritualidade, né, e seguir o caminho, né? Lembrando que o objetivo do tratamento não é resgatar a pessoa de todos os problemas que ela já teve na sua vida, né? Nessa e em outras vidas. Ou vai ter, né? Ou vai ter ainda, né? O objetivo é jogar uma boia salva-vida para que a pessoa que esteja se afogando, né, consiga respirar, consiga se acalmar e ver a praia para aquele lado, agora sem nada, né? Aí que vem a reforma íntima e cada um fazer a sua parte. Isso mesmo. Bom, uma outra pergunta aqui como é para o terapeuta a parte de proteção com quem faz a apometria à distância? Eu creio que como é a questão da proteção da pessoa que está à distância, né, se ela está sendo protegida ou não. Bom, a gente já meio que falou, né, depende basicamente da pessoa em si criar uma boa vibração, né? Sim, aqui acho que podemos responder de 2 coisas, né, Zé? Uma, com relação ao terapeuta que está fazendo esse trabalho. Nós ainda preconizamos que o trabalho deve ser feito em um local seguro, protegido, né? Porque quando você trabalha somente com energia, é uma coisa, é sua energia e a energia do assistido que está recebendo. Mas se nesse componente da ajuda se tem envolvimentos espirituais, pode ser um envolvimento simples, do tipo de um cobrador do passado, ou pode ter cobranças complexas, com magia e outras coisas mais. Então, quando você mexe nessa situação, é complicado, porque quem está fazendo a ação sobre o atendido pode se voltar contra o terapeuta. Então, se ele não tiver uma proteção adequada no local de trabalho ou um local, ele pode se desequilibrar, né? E aí também vai naquela outra pergunta que já foi respondida, mas com relação ao atendido à distância, dependendo da situação, do tipo de situação que o atendido está passando, pode complicar algum atendimento também, né? Mas aí vai depender muito da equipe que está trabalhando, porque tem aquelas equipes que se especializaram em fazer atendimento à distância, então pode ser que eles tenham mais recursos. Mas eu acho que depende bastante do atendido em si, se no local que ele está existe uma boa vibração, uma boa frequência, para que a espiritualidade possa atuar e proteger ele, né? Se ele está no meio de um boteco, né? Se ele está na Cracolândia, se ele está num lugar denso, não tem o que a espiritualidade possa fazer, né? Se a frequência do local é muito baixa, né? Então, a pessoa em si que está buscando o tratamento tem que estar, né, num ambiente com uma frequência boa, com uma vibração boa, para ele poder receber a proteção e poder se tratar. Senão, realmente, ele tem que ir numa casa, né, espiritualista, em um local, né, às vezes na natureza, onde ele tem essa boa vibração, essa boa frequência, para ser alcançado, né, pelo seu mentor e pela equipe espiritual.
Ok, vamos ver aqui agora a próxima pergunta. Bom, a outra pergunta é qual a diferença entre apometria e Reiki? Bom, a apometria, tanto quanto o Reiki, trabalha com energia, né? Só que no caso da apometria, além da energia, trabalha com entidades espirituais, outros tipos de energia que não são a energia que o Reiki trabalha. Eu não conheço assim grande coisa da parte do Reiki, mas eu sei que o que eu sei é que o Reiki trabalha com a energia cósmica universal, no qual o aplicador canaliza essa energia e passa para o atendido. Então, basicamente, é trabalho de energia, de equilíbrio de energia. No caso da apometria, tem outros componentes além da energia. É isso aí. E a apometria pode ser feita por uma pessoa sozinha ou precisa ser sempre em um grupo? Bom, sabemos de pessoas que fazem o trabalho da apometria. É o caso do terapeuta, outras pessoas que têm conhecimentos, né? Mas o que nós aprendemos é que um grupo de trabalho de apometria, o adequado seria o dirigente que coordena o trabalho de uma equipe, 2 médiuns de incorporação, 2 médiuns de evidência e 2 pessoas para fazer a sua sustentação do trabalho, doação de energia. Por que recomendamos esse grupo? Porque muitas vezes dentro do trabalho se apresenta alguma entidade pedindo ajuda, só como exemplo, e de repente essa entidade que está incorporada no médium ou sendo vendo por um vidente, aparece de uma forma que necessita e na verdade não é. Ele está camuflado, pode ser um espírito brincalhão, zombeteiro, ou pode ser qualquer outro tipo de entidade que está ali para prejudicar o trabalho ou o assistido. E muitas vezes, quando você está trabalhando e você tem um grupo desse, sempre tem uma orientação, olha, não é isso, ou isso é uma projeção, ou isso não é isso que está aparecendo, né? Então, a segurança do grupo, a segurança do trabalho requer que você trabalhe em grupo. Pelo menos essa é a orientação que nós temos e a orientação que nós passamos. O que eu creio é que igual, digamos, uma equipe médica, né, quando você tem mais que uma pessoa com especialidades diferentes, né, você tem uma capacidade muito maior, né, de compreender e entender o que possa estar acontecendo e de canalizar então o que a espiritualidade está enxergando e passando, né? E dar sustentação a situações imprevistas que podem ocorrer, né? Então, acho que é fundamental, né, a existência de um grupo de pessoas para que a eficiência realmente possa estar ali, né? Mas, se tiver alguém, né, ser mais iluminado aí que consiga, né, cobrar o escanteio, cabecear, rebater e tudo, né, fazer todas as funções, né, mas é meio complicado. Sempre é uma questão de segurança, né? Você pode ter espíritos zombeteiros e você cair nessa armadilha deles, né? Sim. Então, você tendo um grupo, não que ele não seja também passível de ter algum problema, mas é mais difícil. Ok. Outra pergunta aqui quando é melhor buscar desobsessão tradicional ou apometria? Bom, aqui voltamos novamente naquela questão da parceria dos trabalhos com a casa tradicional e os grupos de apometria, né? A apometria tem muitas ferramentas, né? E aqui entra sempre aquela questão que é polêmica, né? A apometria é um trabalho espiritual ou não? Como é que você pode dizer se o trabalho é espiritual ou não quando você trabalha com entidades espirituais, né? Então, se você está trabalhando com entidades espirituais, é um trabalho espiritual, né? A diferença é que a apometria tem ferramentas diferenciadas para trabalhar determinados tipos de casos, né? O trabalho tradicional é melhor? Não.
o trabalho de apometria é melhor? Não, para cada caso tem a sua situações onde atuam melhor, né? Então, aí sempre vai depender da situação da pessoa que está procurando o trabalho espiritual, né? Em alguns casos a apometria é melhor, em alguns casos o trabalho tradicional é suficiente para ele, né? E, e essa questão que eu comentei, né, da questão se é espiritual ou não. A apometria, que o pessoal às vezes não reconhece ou não gosta, dizendo que não é espiritual. Fica muito difícil, porque os médiums têm que ter conhecimento espiritual, senão você não consegue trabalhar a parte do trabalho da apometria, né? E a gente é médium, né? Não é a gente que está dando Sim. palpite do que deve ser feito, né? A princípio é a espiritualidade que canaliza isso. E o que eu diria também é que, como o Jorge falou, né, a apometria tem muito mais, algumas ferramentas, né, técnicas que outros locais não têm. Porém, mais importante do que as ferramentas é realmente a dedicação, é a compaixão, é a vontade, né, de quem está fazendo o trabalho de desobsessão. Então, numa igreja evangélica, numa casa de umbanda, numa igreja católica, numa casa espírita, kardecista, dependendo do grupo das pessoas que estão lá, se essa força, né, de amor, realmente, de compaixão, faz milagres, né, como tem feito, né, mundo afora, e podem ter, né, um ótimo desempenho. Porém, né, se o local onde você vai, seja qualquer tipo de igreja, não está conseguindo o efeito, a eficiência que você deseja, eu diria que é igual um médico, né? Você vai no médico, você busca o tratamento, se você consegue a cura, ótimo. Se não consegue, você continua procurando, né? E aí vai procurando médicos diferentes, com especialidades diferentes, até que encontre alguma coisa que possa te curar. Então, a apometria é basicamente só mais uma especialidade, digamos, né, no leque espiritualista, para tratamento que tem algumas técnicas, né, algumas ferramentas que demonstraram ser eficientes. Porém, se não forem bem utilizadas ou não forem realmente usadas com dedicação, com amor, aí fica difícil, né? Aí não vai. Eu gostaria só de pegar um gancho no que você está falando, né, nessa questão das técnicas, né? O pessoal muitas vezes pensa que é só quem já passou, né, por um trabalho, só estalar os dedos, tudo, mas tem uma complexidade em cima desse trabalho, né? Então, justamente esse conhecimento é que faz a diferença nos atendimentos. Uma das coisas que o pessoal sempre comenta, né, que os trabalhos da apometria, em via de regra, ele tem uma eficácia, um período mais curto de resultados, né? E isso, na verdade, é uma das coisas que acaba criando um certo conflito com as casas tradicionais. Sim. Porque o pessoal acaba querendo, assim, entre aspas, né, aquele trabalho mais forte, então acaba criando certas divergências, algumas coisas nesse aspecto, né? Mas tanto faz com um como o outro, né? Os atendimentos, a partir do momento que você está disposto a se curar, né, você vai receber ajuda, tanto numa casa como na outra. Agora, para escolher, eu vou fazer uma sugestão. Peça para o seu anjinho da guarda te orientar. Exatamente. Você vai achar o melhor caminho. Exatamente. Ore, né? O seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu guia, vai te orientar, vai fazer você cair em algum lugar, em alguma casa que realmente possa te auxiliar. Então vamos lá. A outra pergunta: quanto tempo dura um tratamento com apometria? Bom, essa a gente já respondeu, né? Normalmente é 3 sessões, né? 3 a 4 sessões, que aí normalmente são 3, 4 meses, né? Pode ser menos, né? 2 meses, mas entre 2 e 4 meses que se faz essas 3, 4 sessões. Qual preparação e cuidados para a pessoa que vai aplicar a apometria e para a pessoa que vai receber? Bom, todo trabalho espiritual necessita
um preparo tanto de quem vai participar do trabalho como da pessoa que vai receber o atendimento, né? São as tradicionais, que as casas tradicionais, todo o centro de Umbanda, todas as casas que trabalham com questões espirituais solicitam, né? Primeiro, se manter tranquilo, em oração, se preparando mentalmente para o trabalho, fazer uma refeição fugaz, nada de refeições pesadas, né? Vamos só como brincadeira, mas nada de comer uma feijoada no dia do trabalho, né? Com 3 caipirinhas. Evitar bebidas alcoólicas, né? Porque são energias sutis que estão sendo trabalhadas pela espiritualidade. E essas energias acabam ficando comprometidas, né, no manuseio delas. Então a espiritualidade acaba gastando muito mais energia para poder alcançar o objetivo do tratamento. Então, para ajudar no desenvolvimento do trabalho, recomenda-se que todos tomem essas precauções, tanto o trabalhador, principalmente, como o assistido também. É isso aí. Bom, outra pergunta é qual a origem da apometria, a gente já falou, né, no outro vídeo, no início. E qualquer um pode aprender a apometria? Acho que já foi falado também, né? Sim, qualquer pessoa que esteja disposta, né, eu diria assim, principalmente, antes de qualquer outro conhecimento, a pessoa precisa ter vontade, né, de trabalhar e disposição, boa vontade e disposição, começa por aí, porque a partir daí ela precisa ter conhecimento da espiritualidade e depois eu vou dizer, das 13 leis da apometria, que são, parece que chegou 14, 15, mas vamos nos ficar nos 13, que são os principais, que são as leis que regem o trabalho da apometria, né? Então, boa vontade e disposição de estar ajudando o próximo, principal. É isso aí. Vamos ver aqui as próximas.